Fluminense x Botafogo. Saiba tudo sobre o jogo da 27ª rodada do Brasileirão Série A 2024, talvez em outra edição do Brasileirão, o clássico Fluminense x Botafogo fosse disputado apenas por jogadores reservas, já que as duas equipes estão a um jogo das semifinais da Libertadores. Mas, desta vez, o Fluminense está fora do Z4 por 2 pontos e o Botafogo lidera com 3 pontos de vantagem para o Palmeiras, que pode lhe tomar a liderança nesta rodada. Se o Botafogo perder e o Palmeiras derrotar o Vasco, em Brasília, o melhor saldo de gols dá a liderança à equipe paulista. Corinthians recebe o último colocado Atlético GO, um visitante que historicamente dá trabalho para a equipe paulista. Criciúma recebe o Atlético PR, atualmente o 13º colocado, mas com 5 pontos a mais que o Vitória, que abre o Z4 que leva para a Série B. Uma derrota da equipe paranaense a deixa em uma situação mais delicada, dependendo dos outros resultados. Analisamos 109.467 finalizações cadastradas pela equipe do Espião Estatístico em 4.432 jogos de Brasileirões desde a edição de 2013, que servem de parâmetro para medir a produtividade atual das equipes a partir da expectativa de gol XG, métrica consolidada internacionalmente. Veja a metodologia no final do texto. Para ver todos os 10 jogos, use as setas do quadro abaixo. As análises dos jogos estão uma ao lado da outra. Para ver os outros jogos, fique nas setas que estão antes da análise. Metodologia Favoritismos apresenta o potencial que cada time carrega no Brasileirão 2024, comparando o desempenho nos últimos 60 dias como mandante ou visitante em todas as competições e nos últimos 6 jogos, independentemente do mando. Também são consideradas as performances defensiva e ofensiva das equipes no jogo aéreo e no rasteiro. Os cálculos referentes à influência de bolas altas e de troca de passes rasteiros entre gols marcados e sofridos só consideram as características dos gols marcados em jogadas. Os olímpicos, cobranças de pênaltis e de faltas diretas não contam para determinar a influência aérea ou rasteira por serem cobranças feitas diretamente para o gol. Apresentamos as probabilidades estatísticas baseadas nos parâmetros do modelo de gols esperados ou expectativa de gol XG, uma métrica consolidada na análise de dados que tem como referência 109.467 finalizações cadastradas pelo Espião Estatístico em 4.432 jogos de Brasileirões desde a edição de 2013. Consideramos a distância e o ângulo da finalização, além de características relacionadas à origem da jogada, por exemplo, se veio de um cruzamento, falta direta ou de uma roubada de bola, a parte do corpo utilizada, se a finalização foi feita de primeira, a diferença de valor mercado das equipes em cada temporada, o tempo de jogo e a diferença no placar no momento de cada finalização. O desempenho de um jogador é comparado com a média para a posição dele, seja atacante, meia, volante, lateral ou zagueiro, e consideramos o que se esperava da finalização se feita com o pé bom o direito para os destros, o esquerdo para os canhotos e para o pé ruim o oposto. Foram identificados os ambidestros, que chutam aproximadamente o mesmo número de vezes com cada pé. De cada 100 finalizações da meia-lua, por exemplo, apenas 7 viram gol. Então, uma finalização da meia-lua tem expectativa de gol XG de cerca de 0,07. Cada posição do campo tem uma expectativa diferente de uma finalização virar gol, que cresce se for um contra-ataque por haver menos adversários para evitar a conclusão da jogada. Cada pontuação é somada ao longo da partida para se chegar ao XG total de uma equipe em cada jogo. O modelo empregado nas análises segue uma distribuição estatística chamada Poisson bivariada, que calcula as probabilidades de eventos, no caso, os gols de cada equipe acontecerem dentro de um certo intervalo de tempo o jogo. Para chegar às previsões sobre as chances de cada time terminar o campeonato em cada posição, foi empregado o método de Monte Carlo, que basicamente se baseia em simulações para gerar resultados. Para cada jogo ainda não disputado, realizamos 10.000